O mercado internacional se articulou para impor, se impor no mundo através do mercado financeiro. Os bancos hoje, associados às grandes empresas, eles controlam o crédito e, portanto, definem o investimento nesse país. Cresceu muito a dívida interna, notadamente porque o Banco Central é completamente um feudo dos banqueiros. O Banco Central, apenas no organograma oficial, ele está subordinado ao governo federal. Na prática, ele serve por completo ao interesse dos aplicadores, ou seja, do grande capital, dos banqueiros. Portanto, mudar a política macroeconômica, reduzir a taxa de juros, ter uma taxa de câmbio que seja um elemento de defesa da nossa indústria nacional, seriam elementos fundamentais. Mas para isso é necessário, acima de tudo, uma mudança no quadro político do país. Desde 1994, particularmente, existe uma hegemonia na determinação das políticas públicas dos interesses de bancos e multinacionais. O poder ficou na mão dos banqueiros e das transnacionais. Então, eles são a classe dominante, eles determinam a eleição dos políticos. Mas a gente também tem que criar mecanismos econômicos para romper com a banca internacional, porque a nova ditadura hoje não é a ditadura dos militares, é a ditadura dos banqueiros. Sempre consideramos que a dívida é o principal mecanismo de dominação nas relações assimétricas norte-sul e também como um mecanismo de transferência líquida de riqueza para a burguesia. Os governos pós-2002, apesar de serem capitaneados pelo PT, que sempre foi um partido crítico ao Plano Real, pelo menos até 2002, por uma concepção de governabilidade, esse partido mudou a sua concepção. Do seu ponto de vista macroeconômico, ele deu sequência ao que vinha sendo feito desde os anos 90. Boa parte da chamada credibilidade do governo Lula se deu justamente por esta surpresa para os banqueiros e financistas internacionais. O partido que sempre sustentou a denúncia de todas as consequências nefastas do modelo liberal no Brasil, simplesmente capitulou quando chegou no governo. Ele nomeou o Henrique Meirelles presidente do Banco Central, e o Henrique Meirelles era o presidente do Bank Boston, que era um dos credores do governo brasileiro. Portanto, inimaginável a gente ter um presidente de banco transnacional virando gestor do Banco Central, que é a chave, do sistema da gestão financeira. A dívida continua crescente. O presidente Lula, ele não pagou a dívida externa. Há 10 anos atrás, o ex-presidente Lula foi para a televisão dizer que tinha pago, tinha resolvido toda a dívida do Brasil, que o Brasil não devia mais nada. Então isso formou uma ideia na cabeça das pessoas que o Brasil tinha ficado rico. Milionário, era o país mais rico do mundo. E hoje está aparecendo aí 2 trilhões de dívida. Você trocou uma dívida com a FMI a juros baixos por uma dívida com bancos privados a juros altíssimos. O pagamento ao FMI foi um pagamento de apenas 15,5 bilhões de dólares, que aconteceu em 2005, e foi uma operação que trouxe grandes prejuízos financeiros ao país, porque a dívida com o FMI custava apenas 4% ao ano de juros. Para pagar para o FMI, o Brasil emitiu títulos da dívida interna que custavam mais de 19% ao ano de juros. Então, foi uma operação que não trouxe nenhum benefício ao país, ao contrário. Foi uma operação que tornou a dívida ainda mais onerosa e provocou um grande desserviço político, porque iludiu ainda mais o nosso povo, afastando-o de enfrentar esse problema do sistema da dívida.